Hoje, qual que é a parada hoje? Vamos dar sequência, na verdade, no que foi falado um pouco na semana passada, que são as três informações que ocorreram na sexta-feira que entraram em vigor nessa segunda-feira, que a gente falou um pouco do cartão, que foi de 1,40 para 1,60. Falamos um pouco também da carência, que passou a ser 90 dias para início de contrato, e falamos também do bloqueio de empréstimo, que caiu de 90 para 30 dias. Sim. E a gente combinou naquela terça-feira que ia fazer um script em cima dessas informações para a gente tirar proveito disso aí. Até porque todo o movimento do nosso mercado que a gente consiga tirar vantagem de alguma informação, sendo ela positiva ou negativa, a nossa operação tende a crescer. Então a gente separou alguns tópicos aqui, né, não, Vanessa? Exatamente. Também complementar o que você disse, uma hora na terça-feira passada foi pouco, ficou algumas coisas que nós queríamos muito falar de fora, então nós tivemos que, na hora ali, a gente decidiu continuar falando sobre esse tema. Foi muito importante, porque tem muita coisa legal e que vai fazer diferença na operação, nas vendas no dia a dia, que precisam ser faladas. E também pela oportunidade, né? É uma oportunidade de vendas enorme, não tem como falar uma hora só disso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando, como você disse, sobre as três normativas e especificamente como nós vamos abordar esse cliente, qual é a maneira, entre aspas, correta, tá, gente? Não existe forma correta, 100% correta. Cada um tem seu jeito de abordar. São coisas que nós acreditamos, nós testamos e achamos que é o caminho legal. Mas não existe verdade absoluta, tá? Então, vamos lá. Paulo, deixa eu achar aqui. Eu me perdi aqui Foca no... aí nas anotações aí. Tem as colinhas, né? Na verdade, é porque... Sabe quando você anota... Eu peguei aquela sua doença da letra bonita? Mas estudei para ser médico e não deu certo, mas eu fiquei com a letra não com diploma, então Então, e aí eu peguei isso aí, essa doença aí. Antes de começar, então, eu queria também lembrar que fica até o final, porque no final vai ter ali algumas bônus, alguns extras sobre script, que pode ser que faça diferença. Paulo, sobre o mercado. Nesse momento, a gente sabe que o mercado está aquecido e que nós tendemos agora a vender mais. Você acha que esse tender a vender mais é só por conta dessas mudanças? Ou o mercado já vinha subindo, vendendo mais e mais nos últimos dias? eu acredito que o mercado ele estava já aquecido antes dessa notícia, tá? A gente tirando por experiência própria e como promotora também, a gente vê o mercado de uma forma mais macro. A gente enxerga que outras promotoras, vários bancos cresceram a produção, bateram recorde, teve banco que bateu recorde de produção de toda a história. Então, assim, o mercado está super aquecido, sim, independente dessas notícias. O que a gente quer dizer aqui, dando início nessa resenha, é que, independente da notícia que tiver no nosso mercado, que sempre vai ser uma montanha russa, e talvez quem está entrando agora no mercado, quem está saindo de um banco para poder talvez ingressar no nosso negócio, acha, nossa, mas é muita mudança em um mês. Se a gente parar para ver o que aconteceu em 30 dias para trás, tem bastante coisa. E só em 3 dias aconteceu tudo isso. Essas três informações que para nós, se a gente conseguir usar dentro do script, isso aí, a nosso favor, com gatilhos mentais que a gente vai colocar aqui do meio para o final, com o script correto, com talvez o que não fazer também, porque a gente está aqui nunca na arrogância de falar que sabe tudo, não, que a gente testa coisa que também dá errado. Então não adianta falar, não, a gente vai compartilhar coisa aqui também que deu ruim, para você não colocar aí na sua operação. Para você que está Beleza. ingressando, falar, opa, eu já sei o que não fazer. Então, por isso que a gente vai focar um pouco no script de como abordar isso dentro dessas três informações. E se você ficar com a gente até o final, a gente vai colocar mais informações, o que precisa dentro de script, o que você não precisa colocar dentro de script. Talvez te ajude aí na sua operação. Essa é a nossa ideia para hoje. Posso começar com uma coisa que não deu certo? Manda aí. Então, nós tivemos uma ideia quando começou toda essa pandemia, né? Não tem como dizer que não foi por isso, de tentar ser mais humanizado. Então, o que a gente entende por humanizado? Aquela proximidade, o cliente sentiu o aconchego do lugar, porque a gente não podia atender, né? Então, na primeira semana, dia 20 de março,
nós paramos de atender na loja e fomos para o home office. E aí nós fomos, vamos pegar então essa pegada, todo mundo agora sentindo no momento a crise, tá todo mundo com medo, e vamos então para o atendimento humanizado. E aí nós decidimos ligar para o cliente e falar assim, como o senhor está passando? O que o senhor está sentindo dessa crise? Como o senhor está se sentindo em casa preso? Porque já tinha gente que já estava em isolamento há algum tempo e nós estávamos Sim. começando na hora que foi necessário e não tinha mais jeito de fugir. E aí nós perguntamos isso para o cliente na ligação. A intenção era abrir conversa, deixar o atendimento humanizado e ter uma brecha para falar para o cliente, uma proximidade maior para diminuir o não. Deu ruim. Deu ruim. A ideia era ótima, é ótima. É Tanto boa, é que boa ideia. quando nós começamos isso, nós vimos o cara da Reserva, uma empresa enorme de camiseta, aquele pica-pauzinho da camiseta, e ele fez isso nos atendimentos dele. E deu super certo. Para ele deu super certo. Eu vou dizer primeiro o que a gente fez, depois o porquê que eu acho que deu errado, e do jeito que eu acho que poderia ter dado certo se a gente tivesse tentado novamente. Então, o que deu errado? Nós ligávamos para o cliente e falava assim, como o senhor está, como eu disse, como o senhor está se sentindo, o que o senhor está sentindo mais falta nesse momento de estar preso em casa? E aí o É uma boa problema pergunta. Oi? É uma boa pergunta. Não, é ótima pergunta. E aí, para você abrir um início de conversa, principalmente em relação a vendas, presencialmente isso seria fantástico. Então, na hora que o cliente atendia o telefone, nós falávamos isso para ele e ele contava tudo que ele estava sentindo falta, tudo que ele estava sentindo, como a gente já sabe, medo, ansiedade, e Passava aí até a receita do bolo. passava a receita do bolo, contava os remédios que ele estava tomando, o que ele almoçou, o que ele deixou de comer, e essa lista não tinha fim. E aí a gente não teve o timing, a hora certa para cortar a conversa e transformar numa coisa boa. Começou a virar uma coisa ruim dentro da operação. Porque o cliente trazia... Quando você pergunta como você está se sentindo, você pode perguntar por dois motivos. O coach, todo coach fala isso. Você pode perguntar por educação. Oi, Paulo, tudo bem? Como vai? Você responde, tudo bem, e você? Aí eu respondo, tudo ótimo, e seguimos a conversa. Por educação. Ou eu posso perguntar, Paulo, como você está se sentindo? Você está bem? Você melhorou? Então, a intenção dessa pergunta pode ser uma intenção só para formalidade, ou pode ser uma intenção de você realmente saber como a pessoa está se sentindo. Depende do jeito que você pergunta e depende de quem pergunta. Se é só, sei lá, sua filha que pergunta, ela está perguntando porque ela quer saber. Agora, se é um vendedor, ele está perguntando só por formalidade. E aí, quando a gente fazia essa pergunta tão íntima, ele sentia que tinha que dar uma resposta íntima e completa. E aí a gente não conseguia sair do clima, porque a resposta sempre era uma coisa negativa. Ele contava que ele estava doente, mesmo assim tendo que ficar dentro de casa. Ele contava que ele estava triste, que ele estava se sentindo oprimido, abatido, que ele não via fim. Ai, vou morrer, qualquer coisa desse sentido. Ou então, meu vizinho pegou, minha prima pegou, e tem gente no UTI. Talvez nem fosse tão grave assim. Mas você sabe que o nosso público adora contar uma história, né? Demais a conta. E aí o negócio... Nós não tivemos time. A equipe não teve time para cortar tanto a energia negativa da resposta dessa pergunta, tanto quanto sair dessa pergunta no meio do caminho. Talvez a minha equipe nem tenha percebido isso. Mas isso foi o que a gente ouviu, vendo as ligações ali, acompanhando e escutando as ligações depois. Não tinha time para voltar. Eu tô imaginando até a cena aqui disso tudo. Ai, Paulo, é porque tá ruim. Minha família inteira pegou, eu tô com medo de morrer. Aí a menina que tá escutando aqui do outro lado, ela vai assim. Chega numa hora da ligação que ela só quer desligar, ela até esquece de ofertar. Exatamente. Isso é normal, não tem nada demais com isso, mas tem que ter alguém ali por trás para talvez não deixar isso acontecer. E, tipo assim, quando a equipe inteira tende a ficar desse jeito, é a mesma coisa que você passa um dia inteiro ligando, você como está no call center, e muitas das vezes, como você prospecta contrato novo, é muito maçante. Se a pessoa não tiver com um psicológico em dia, ela vai dando uma murchada mesmo. O Daniel Godry fala nas palestras deles, tem uma bola cheia e tem uma bola murcha. Chega no final do dia, sua bola está
totalmente murcha, porque é tanto não que você toma, e é a mesma coisa que aconteceu, parece, com a sua equipe aí, que esse exemplo que você deu, com a sua história. Ela foi absorvendo, às vezes, até o problema do cara, achou algum assunto similar que se encaixou com o dela, e no final das contas ela foi murchando, murchando, até esqueceu de ofertar o que tinha que ofertar, e não usou isso ao favor dela. Isso, na verdade, esse exemplo de usar a nossa informação que a gente quer aqui ao favor dela, virou ao contrário, né, pelo visto. Mas é uma lição para se aprender, com certeza. Muito, Por isso que a gente está falando aqui. muito, muito. Mas a equipe, eu acredito que a equipe não tenha percebido em si, tá? A equipe em geral. Porque a nossa gerente, por exemplo, falava assim, Vanessa, esse negócio de perguntar como é que tá na pandemia não tá dando certo. Não. Ela sabia que tinha alguma coisa errada, mas ela não sabia detectar o quê. E aí eu só falei, tira do script e voltamos ao script anterior. Foi um aprendizado. Por que que eu acho que poderia dar certo? Que é a segunda questão. Eu acredito que você se preocupar com o ser humano do que está do outro lado da linha realmente faz toda a diferença. Se sentir esse aconchego, sentir que a pessoa realmente está se preocupando com você, quer saber como você está. Então, eu acredito que isso vai dar sempre certo. Qualquer tipo de venda, presencial, por telefone. Se você sentir que o atendimento é humanizado, que a pessoa do outro lado quer realmente te vender uma coisa que ela acredita ser um benefício. Mas não deu certo porque eu acho que tinha que ter tido um preparo antes. E eu acho que o momento também era um momento que a gente nunca passou. E então foi um momento assim muito pesado. Mais ou menos você ir num lugar vender consignado em velório. Mais ou menos isso. Então ficou meio pesado o clima. Eu acho que poderia ser revertido talvez com uma pergunta um pouco mais leve. Por exemplo, agora. Hoje a gente já não tá com esse clima tão pesado mais. Apesar de estarmos no auge, né? Não querendo trazer esse assunto também pesado para cá. Mas hoje talvez a pergunta sendo um pouquinho diferente, mas a mesma pergunta talvez daria certo. Mas não quero testar nesse momento agora. Eu acho que não é o momento ainda para testar, porque a gente tem essas mudanças legais aqui para falar, tanta coisa boa, tanta coisa de ânimo para falar. E também ser um atendimento humanizado, por que que a gente vai trazer um assunto não tão legal assim nesse momento, né? Tem muita gente com história triste para contar e para reverter isso em venda depois fica complicado. E a gente tem que ser humano, mas também vende, né? Tem que ter uma A gente não é uma casa de instituição filantrópica Cred. Se você trazer todo esse atendimento humanizado, por exemplo, os clientes, se a gente trazendo um pouquinho o assunto para contrato novo em script, se a gente comparar um pouquinho com o pessoal que trabalha dentro de agência de banco, vamos comparar o nosso atendimento com o deles. Muitas vezes pegando fila, não tem um lugar onde sentar, muitas vezes, porque quando você é atendido pela gerência para fazer um empréstimo, no máximo tem um jogo de cadeiras de 5, 4 lugares. Sim. Ou seja, você não tem um atendimento humanizado dentro de uma agência. Talvez, na hora que você está no tete-a-tete com o gerente e tudo mais, ele te dê um atendimento bacana ali. Mas é muito diferente do nosso. O cara que está na rua, ou até o call center mesmo, quando você está ali no tete-a-tete para ele, e aí se você está, por exemplo, num balcão, você pega ele no colo. É o cara que a gente pensa assim, o pessoal do banco tem uma visão diferente. É só um outro número ou produto para agregar. Para nós não, é o pão de cada dia. Então a gente costuma, nessa questão de humanizar, de pegar o cliente mesmo no colo. E quando a gente fala humanizar, talvez nesse exemplo que você deu aí, que não deu muito certo, se a gente trazer para um outro modelo, porque a gente sempre fala que o modelo arrasta multidões, o exemplo arrasta multidões. Se você tem uma equipe que, de repente, está com um script que a gente coloca aqui como gestor e não deu certo, não, peraí. Se tem alguma pessoa fazendo algo diferente, no modo de falar, num método de agir, com uma alegria diferente na voz para começar, as pessoas vão começar a olhar ela diferente. As pessoas que estão da baia do lado ou na mesa do lado, se for um balcão. E aí, a gente fala, o exemplo bom arrasta multidões, assim como o exemplo ruim. Porque é uma instrução, por exemplo. Se você tem que fazer daquele modo, todo mundo vai seguir aquilo. E se não der certo, toda a equipe vai para baixo. Mas e se der certo, todo mundo vai para cima. Por isso que, nesse exemplo, o trabalho nosso como gestor dentro do script ali é descobrir rápido se vai dar certo, se vai dar bom. Porque eu tenho certeza que você descobriu rápido ali, que nesse exemplo que você deu, que não deu certo. Não demorou muito ali para você querer alterar alguma coisa dentro do script. E até, de repente, elas se sentem já confortáveis em falar contigo, Vanessa, isso aqui talvez não está rolando. E aí você pega, talvez, aquela funcionária sua mais experiente e fala, ó, faz isso aqui. O modo como ela fala, já diferente do que estava sendo, pronto.
Ela já converte em fechamento. Aí as outras, o que você está fazendo diferente? O que você está fazendo diferente? Ela, opa, não, pronto. É esse caminho que a gente tem que correr. Basta nós, como gestores aqui, identificar rápido para poder colocar isso aí dentro da operação também. Então, o Ednei falou aqui, né? Focou no problema e esqueceu da solução. Na verdade, gente, nem deu tempo de chegar na solução. Porque, na verdade, o dinheiro que a gente ia oferecer não tinha nada a ver com o problema. Poderia estar relacionado ao problema, né? Podia ajudar Sim. no problema da doença no momento, mas não era um problema e uma solução. A gente não colocou o problema para dar a solução. Na verdade, a gente trouxe um problema tentando humanizar o atendimento e não tinha espaço para colocar a nossa venda, entre aspas, solução, que não está relacionado, mas vamos colocar então como solução, como você colocou. Nós colocamos um impeditivo na frente, em vez de ser um negócio que trazia abertura para a conversa, a gente colocou uma coisa que trouxe um problema para a conversa, como você falou. Mas fica até o final aí, que tem coisa boa no final, a gente vai falar um script legal aí, que dá para agregar alguma coisinha, eu tenho certeza que vai agregar aí para você, talvez. E também, Paulo, a respeito de modelo, né? O que eu acho? Que a equipe tem que estar primeiramente muito aberta. A minha equipe sabe que eles são livres para falar. Eu acho que isso não dá certo. Eu acho que isso dá certo. Mas, logicamente, eles não têm o poder de fazer a gestão é nossa. Mas eu sempre peço opinião para eles. O que vocês estão sentindo? Como está sendo a abordagem? E aí, estão sentindo que dá para mudar alguma coisa? Porque nada é melhor do que eles para dar opinião. E aí, quando dá para mudar, muda. Quando não dá, falo, gente, segue desse jeito que é o certo. E aí vai. Nesse caso, a gente teve que mudar. Eu achei também, concordei com eles. Nem expliquei muito na época, porque a gente tinha que seguir o fluxo com mais agilidade. Mas mudamos o script. A equipe tem que ter esse jogo de cintura e tem que ter abertura com alguém. Não precisa ser com o dono, mas com alguém, o gestor, supervisor, gerente, ele tem que sentir abertura com alguém para dizer. Porque muitas das melhores ideias vêm da própria pessoal do vendedor. Vem do pessoal da vendas que vem e fala pra gente, isso aí tá legal, isso aí não tá legal. Ou então tive uma ideia super bacana que dá pra gente agregar. E aí todo mundo se empolga e faz um negócio engraçado até às vezes no dia. Mas sobre modelo. Quando a gente quer mudar alguma coisa aqui na equipe, a gente normalmente pega um vendedor experiente. E aí passa, eu queria que você falasse isso, para poder a equipe escutar. Então a gente coloca ela de escuta e ela vai falando a resenha que a gente precisa. E você vê que durante o dia vai alterando, um por um, colocando aquilo que eles acham que está dando resultado. Mas o segredo é o resultado. Na hora que você vê, coloca alguém experiente para ligar, com um script diferente. E aí começa uma captação, 2, 3, mais um fechamento, mais uma captação. Mais do que os outros, todo mundo fica curioso, a antena liga. Eu quero saber, opa, o que está fazendo de diferente? E eles começam a absorver. Mesmo sem olhar para a pessoa, só aqui escutando. Então, realmente, esse modelo arrasta, sim, com certeza. E arrasta até você como gestor. Eu duvido que você não fica curiosa quando eu falo para você chegar em Elisa e falar assim, Vanessa, tem um cara lá em Rio Preto que tá arregaçando, você não tá acreditando, ele tá vendendo 200 mil por dia cada menina dele. Você não fica com a pulga atrás da orelha? Você não fica assim, o que esse cara tá fazendo? Cada menina vender 200 mil de contrato novo, o que você... Você vai ficar curioso, porque você quer pegar o bom exemplo para também arrastar alguma coisa. Claro. Talvez você não consiga agregar 100% do que ele faz ali, e nem precisa, a gente não quer copiar ninguém. É a mesma maneira aqui, a gente está aqui para trocar ideia, trocar conteúdo. E a mesma maneira, você como gestora também, quando vê alguma coisa diferente no mercado, e eu também, quando vê alguma onda de promotora no mercado, falo, opa, isso aí encaixa. Esse movimento encaixa. Quem sou eu para falar que já sabe tudo, sabendo que em uma semana a gente teve essas 3 mudanças. Só que do mesmo jeito que deu errado, a gente pode fazer um script totalmente equivocado e ser tão ignorante. A palavra ignorante não é aquela pessoa burra, é aquela pessoa que é ignorante em determinado assunto. Mas tem as pessoas que são ignorantes ao ponto de achar que aquilo estão certas. E nisso, elas nem sabem que elas estão erradas. No português aqui, ela nem sabe que não sabe. Ela não é cônscia que ela não tem a informação.
Só que a partir do momento que ela sabe que tem alguma coisa errada, se alguém da equipe, igual você falou, ou da parte de gestão, ou de outro lugar que está fazendo diferente, te olha e fala dentro da sua operação e fala, ó, isso aí eu não faço na minha operação por esse motivo, mas eu faço assim na minha operação e está super funcionando. Já tem X tempo que eu faço isso e está me trazendo esse resultado. Ou seja, você foi com argumento, você foi com prova e você foi com exemplos. Por isso que a gente tem que ser sempre aberto à opinião, não só de dentro da nossa equipe, do nosso negócio, mas sempre ver também o movimento do mercado, porque é muito volátil e essa montanha-russa faz com que a gente talvez se feche. Tem cidades que a gente sabe que um Corban não se conversa com o outro, não troca uma ideia, e esse é um dos motivos também que faz, de repente, se você está numa cidade pequena, não ter contato com ninguém. Então, por isso também esse projeto. A questão aqui é que a gente pode usar essas 3 informações que aconteceram na sexta-feira, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, quando eu digo mal, é usar de forma errada. Você acha que daria certo se eu chegasse assim para um cliente, no telefone mesmo, no call center, ligasse, ô seu João, tudo bom? Aqui é o Paulo, eu sou representante do Banco X, eu estou aqui para te oferecer um crédito de 10 mil reais, uma parceria que cabe no seu bolso. E assim, ó, você vai pagar só daqui a 90 dias. O que você acha? Vamos fechar? Pensa no script ruim que eu falei agora. Fraco, né? Porque eu falei fraco, eu falei várias coisas que não se deve falar. Eu não consegui usar os 90 dias a meu favor, coisa que não é uma coisa primordial para a gente se usar no script, esses 90 dias de carência. Ele é uma cerejinha do bolo, vamos dizer assim. Mas eu me apresentei mal, eu não agreguei valor, eu não consegui deixar humanizado o atendimento e eu fiz muita pergunta aberta. Vamos fechar? Tipo assim, é o tipo de pergunta que a gente tem que evitar. Então, tem várias maneiras de a gente usar a nosso favor, mas tem várias maneiras de a gente usar contra e sem a gente saber que a gente está usando contra nós. Por esse motivo, porque a gente nem sabe que não sabe. Quantas vezes eu fiquei 3 anos lá no Tocantins e por um momento eu saí fora da promotora e fiquei 3 anos trabalhando na ponta mesmo, vendendo empréstimo lá com a minha esposa, lá em Palmas. E assim, foi o momento que a gente aprendeu a vender muito SEAP, muito governo de estado, e me abriu os olhos para entender que qualquer tipo de pessoa pode pegar qualquer tipo de valor, não é porque ela ganha mais ou menos que ela vai deixar de pegar. E para colocar isso dentro de um script, no começo, quando a gente não sabe que não sabe, é complicado. A gente fica com uma predisposição a não ofertar alguns tipos de clientes, que a gente acha que não vai dar certo. Porque a gente acha. Aí é mais falta de confiança que tem que ter também. Quando a gente fala desses 3 motivos, a gente consegue colocar para qualquer situação. Nesses casos que eu fazia muito SEAP, lá a gente aprendeu a vender SEAP com um script totalmente simples, só que humanizado. Deixando o cliente falar as necessidades. Muitas vezes nós nem criamos necessidades para eles. Nós gostamos de usar essa palavra de consultor. E naquela época já tinha ciência, que não era mais vendedor, não era mais pastinha, era consultor. E quando a gente vira um consultor dentro da operação, você consegue usar essas 3 informações a seu favor das maneiras mais simples possível. Porque a pessoa acha, de repente, que a gente tem que ter uma fórmula mirabolante para fazer um script. Não precisa de nada disso. Basta, se você focar em que não fazer errado, a sua operação tende a crescer e crescer muito. Tem outras maneiras de a gente usar isso aí, que a gente anotou aqui. Por exemplo, a gente pode usar, nessa questão da carência, gatilhos mentais. Muita gente está estudando isso, os coaches apresentam aos montes para nós, e tem vários gatilhos que a gente gosta de usar, assim como escassez. A gente vai colocar para vocês aqui no final agora, alguns insights de como que a gente coloca o gatilho da curiosidade. São palavras-chave que você deixa o cara assim, meu, como assim? Existem estudos que falam que a curiosidade, o ser humano, o nosso cérebro, ele tende a não aceitar a informação pela metade. Então, quando eu falo para você aqui que a gente vai deixar algum material para você só de gatilho mental no final, você vai falar, mas tem gente que vai falar, mas o que é gatilho mental? Como que dá curiosidade na galera? Eu estou fazendo isso agora, de forma orquestrada. Mas para chegar nesse momento, ainda vai muito, porque a gente está aprendendo todo dia. E você tem alguma também experiência de como não fazer um script aí?
sabe que antes disso, você falou de deixar o loop aberto, né? Existe um estudo científico sobre isso, que quando você começa um assunto e não termina, ou começa uma história e não termina, fica o loop aberto e a pessoa cria aquela curiosidade de querer saber o que aconteceu no final. Isso é usado em todas as novelas, você pode ver que eles colocam um trechinho no final, um resuminho do que aconteceu, um pedacinho do que vai acontecer. Trailer de filme, a gente tá lá no cinema e vê um trailer passando e fala, opa, quero assistir esse filme. E tudo isso aí é para deixar o loop aberto e fazer com que a gente crie curiosidade de ir lá assistir aquilo. Mas não foi o caso, mas me deixou o loop aberto quando você citou os bancários em relação ao atendimento. E eu anotei aqui bancários porque eu não poderia deixar de falar o que você citou e ficou para mim o loop aberto. Muitas vezes o atendimento da agência é ruim, né? Então, como você falou, 5 cadeirinhas para o cara sentar e 300 pessoas em pé. Ou então atendimento de próximo, 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 só mais um número. Mas, vamos colocar aí uma abertura de parênteses para dizer que tem muita gente atendendo bem lá dentro, mas a situação que o banco coloca para você atender 300 pessoas, 500 pessoas, a agência fecha às 3, você tem que correr. Então, muitas vezes o cara é bom pra caramba, tem um atendimento super humanizado, tem gente que quer pegar a gente no colo, mas ele não consegue. O atendimento muitas vezes é ruim, mas não é culpa do atendente, é culpa da situação que ele tá ali. Eu já dei exemplo isso e vou repetir. Você já imaginou um atendente da Caixa com esse monte de coisa que está acontecendo e a Caixa que está disponibilizando o dinheiro, sendo a fonte pagadora? Como um atendente vai ser, na sua excelência, com uma fila lá fora com 1000 pessoas esperando? É complicado. Difícil. Então, o que a gente pode usar isso a nosso favor? Nosso favor lógico, nosso atendimento vai ser melhor. Não é sendo humildade total na hora de falar isso, mas não tem como. A gente atende 1 a 1. Então, o bom vendedor, o bom consultor, vai querer pegar o cliente no colo, como você disse. A gente consegue fazer aquele trabalho de o que o senhor realmente precisa e ajudar o cliente. Quem está aí na live e é de financeiro e puder contar para a gente um caso de alguma coisa, de um script que não deu certo, ou de uma coisa que você já está fazendo e você acha muito bacana, a gente ficaria agradecido aí para a gente colocar no nosso também aqui. Então, se puderem aí colocar alguma coisa para a gente fazer a troca. Quem tem alguma coisa bacana para contar aí, uma história engraçada também, tá valendo. E agora vamos para a sua pergunta, meu script. Se eu ligasse para você e falasse assim, Paulo, bom dia, Paulo, meu nome é Vanessa, sou correspondente bancária do Banco Azul. Estou ligando para te passar uma proposta de crédito. O senhor não está precisando de um empréstimo, não, Paulo? Você já respondeu para mim. Você não está precisando? Você não está precisando, não, né? É 2 não só. Você não está precisando, não, né? Cara, você já recebeu esse tipo de ligação? Eu já. Vivo, claro, TIM. Você está querendo trocar de plano, Sky? não? E o Um gerundiano script. também? Poderia você falar, né? É um script ruim. Cara, é um script muito fraco. Fraco. É um script. É um script. Mas é muito fraco. É um script que você faria 10 anos atrás. Que colaria, talvez. Mas hoje, você não tá precisando, não? Falando nisso? Não. Não? Deixa, passa. Próximo. E aí você falou, tem algumas palavras que a gente não pode falar no script. O não, a gente tem que evitar ao máximo. Você só vai usar o não quando não tiver jeito, mas ele pode ser substituído na frase por 1 milhão de coisas. Às vezes você tem que reformular a frase para não colocar esse nãozinho aí no meio. Outra coisa, a palavra empréstimo. Se você está oferecendo grana pro cara para pagar parcelado, é óbvio que é um empréstimo. Falar esse tipo de palavra, você só lembra o cliente que ele deve. Dívida. Lembra em dívida. Você está relacionando a dívida, exatamente. Então, não colocar a palavra empréstimo também, ou evitar colocar, talvez tenha hora que ele vai ter jeito, mas evitar colocar essa palavra empréstimo, com certeza vai ser muito, 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 muito melhor no seu script se você conseguir tirar. Mais alguma coisa que você lembra que não é legal falar? Eu anotei aqui perguntas abertas. Cara, quando você faz uma pergunta aberta, exemplos. O que você acha, Vanessa? Vamos fechar? Você está apto aí? Você pode me mandar as imagens? Ele vai falar não.
Se ele não está tendencioso para aceitar a sua proposta, não vai rolar. A gente tem que fechar isso aí. Temos que fechar. Então, por isso que a gente está falando. Nós vamos dar as palavras aqui corretas no final para você usar e colocar. Talvez agregue no seu script. Seu script talvez seja bom. Ou talvez se você está partindo do zero, você está entrando no negócio agora e não tem de onde partir, se você quiser, a gente tem um script ali pré-moldado já, a gente pode compartilhar com vocês. Mas a questão aqui é a gente evitar, eu falo sempre, vamos evitar o que é ruim, porque a palavra não já é negativa pelo próprio não. Eu já vi ligações, consegui contornar uma ligação aqui. Eu já vi aqui ligações da pessoa conseguir contornar um não com a palavra sim. Por exemplo, eu escutei uma ligação de uma menina lá de São José do Rio Preto, em que de início ela tomou uns 5, 6 nãos. Eu parei para contar, eu estava na frente dela, eu comecei a meio que sorrir, mas sem querer atrapalhar ela de lado. E ela começou a driblar os nãos. Porque lá tem uma regra que a gente ajudou ela a colocar, que para desligar o telefone, o cara tem que escutar 5 nãos. Não importa o que você tem que falar. Se ele desligar o telefone na sua cara, ok, porque tem muito cliente que já é massificado de ligação e ele não aceita mais uma, então, beleza. Só que ela não quer ser a mais uma, ela não quer ser aquela 11ª ligação, que foi a mais do mesmo. Ela quer ser a diferente. Então ela já tem a missão na cabeça dela de colocar que ela tem que ouvir 5 nãos só para poder desligar o telefone. E a gente vê que isso daí, além de ser hábito, volta naquela que arrasta os exemplos. Quando a pessoa tende a ouvir não, só que, mas o senhor já pensou em fazer isso ou em fazer aquilo? Ou seja, se você não conseguiu captar a necessidade do cliente no começo, porque a gente tende a ser muito clichê nessa questão de captar a necessidade. Ah, imagina o senhor fazendo uma reforma, viajando, agora não talvez, por conta da pandemia, mas criando necessidade que é muito clichê. Agora, quando a gente tende a escutar o que o cara tem a falar, ele muitas vezes fala necessidade. E aí a gente tem que usar isso a nosso favor. Do mesmo jeito que essas 3 informações que vigoraram agora, deixa eu dar uma ajeitada aqui, que vigoraram agora na primeira segunda-feira, tem que usar a nosso favor. Se você conseguir usar isso, tudo isso a seu favor, você transforma esse sim, esse não em sim. No caso dela, ela forçou ao cliente responder a palavra sim em algumas perguntas fechadas. Ela começou a perguntar perguntas óbvias. O senhor já paga? E ela usou o diminutivo ainda, que eu nem gosto. Isso não é impeditivo para fechar, mas o senhor não paga essa parcelinha já de 37? Pago. E o senhor não paga também aquela parcelinha de 35? Sim. E tinha umas 3 parcelas lá que ele respondeu sim. E ela perguntou, o senhor recebe naquela agência lá do banco tal? Sim. Quer dizer, a chave do cara mental mudou. Ele estava plugado no não, e ele falou 4 vezes a palavra sim. E aí a menina não foi uma vendedora, ela foi uma consultora, porque quando ela viu a forma mais macro na frente dela, que não tinha só um contrato novo para fazer, ela teve a ideia de quitar os outros empréstimos que ele já tinha, com um outro contrato novo, e dever uma parcela só. E ela fez essa resenha, depois desses 4 nãos, sims que ela fez ele falar, aí o cara perguntou para ela, tá, mas quanto que fica se eu pegar 15 mil? Quer dizer, aí já surgiu o interesse dele. Então mudou toda a proposta de novo. No meio da conversa mudou 3 vezes a proposta. Justamente por conta que ela, na mente dela, ela não podia desligar o telefone antes de ouvir os 5 nãos. E virando o hábito, ela conseguiu arrastar as amigas que estavam do lado também, que passaram a falar do mesmo jeito que ela. E a gente faz isso usando esses gatilhos mentais e começando a anotar as objeções. Se a gente tem uma objeção aqui do cliente, porque quando a gente, por exemplo, pega a carência de 90 dias, o cliente nem sabe disso aí. E não é uma coisa prioritária para ele falar, eu vou deixar de fechar ou vou fechar contigo porque você vai me dar 90 dias. Ou porque o meu benefício vai desbloquear com 40 dias, você vai me ajudar com isso. Ele nem sabe. Muitos clientes nem sabem que pegaram o empréstimo. Mas tem jeito de você usar isso a seu favor. E sempre tem. Verdade. E realmente você falou muitas coisas que me lembraram que a gente precisa prestar atenção nas objeções que o cliente tem, anotar essas objeções, porque elas vão findando, né? Elas têm um limite 30, 40 objeções. Uma hora ou outra, se você tem essas 30, 40 objeções marcadas, uma hora ou outra vai surgir alguma coisa nova.
Mas se você começa a mapear isso, você descobre que elas são muitas vezes as mesmas. O cliente só pergunta de forma diferente. E se você ficar pronto para responder essas mesmas indagações do cliente, fica mais fácil de você ter uma resposta pronta, de você estar preparado para isso, e aí você colocar esses outros benefícios que você acabou de citar. Quando você disse no seu script, o senhor quer pegar 10 mil reais, 3 mil reais e começar a pagar daqui a 90 dias? Quase foi um negócio assim, quase uma coisa só. Não, você não deixou nenhuma carta na manga para dar continuidade na conversa. E eu tenho certeza que essa moça que você disse, de Rio Preto, né? Ela Sim. conversou com palavras simples, não foi nada formal. Foi super simples. Ela abordou o cliente com a abertura de dizer sims, que isso aí também é muito legal e também é estudado por muitos coaches, tem pesquisa científica sobre isso, né? Então perguntou perguntas óbvias, de que as respostas seriam sim. Se o senhor recebe um benefício do INSS, sim. Paga parcela de 30, sim. São informações que ela nem precisaria, mas ela queria abrir os caminhos, né? Deixar a abertura do sim para depois começar a fazer a venda. E eu acho muito bacana, mas ainda assim dá para melhorar isso, né? Porque pode ser que o cliente desligue nesse meio do caminho. Tem muito cliente, mais uma perguntando coisa idiota, ou mais uma perguntando o que a outra já perguntou. O que a gente tem que fugir é do mesmo, né? Mais do mesmo. Eu também falo isso na minha equipe. Gente, se você tem um atendimento ruim, você está se comparando aos outros ruins que ligaram. A gente não sabe como foi o atendimento dos anteriores. Então a gente tem que ser diferente das outras pessoas que ligaram. Porque o cliente só vai te escutar se você for diferente. Se você for mais um do mesmo. Simplesmente é mais um não para ele desligar. E tem cliente que é realmente grosso no telefone. E eu posso te dizer que às vezes ele está passando por um momento que você liga na hora errada. Não tem como a gente adivinhar. Tem que estar preparado para isso. E eu acho que buscar a solução para isso é sempre ter um script que mude com muita frequência. Aqui, o Augusto disse que gostaria de um script, porque ele está começando do zero. A Marcela também disse que precisa do script. Pessoal, entra no grupo do Instagram e do Telegram, que dá para a gente postar tanto esse script que nós vamos falar agora, como esse script pré-moldado que tinha antes dessas mudanças. A gente posta lá, vocês conseguem baixar esses scripts e poder dar uma mexida, que eu acho que vai ter que mexer nesse script. Não existe script padrão, cada um põe a sua verdade dentro do script. Mas dá para ter uma base muito legal e acredito que pode agregar alguma coisinha aí na operação de vocês, tá bom? Certeza. Agora, Até porque cada um tem uma maneira de colocar dentro da equipe. Mas assim, o que a gente fala aqui é que com toda essa caminhada que a gente tem de 12 anos andando, revirando, tomando tinta, como muitos dizem, e aprendendo, porque a gente tende a aprender muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Quando a gente acerta, só massageia, inflama o nosso ego. Agora, quando a gente erra, se a gente tiver uma maturidade para aprender com isso, que o Paulo Vieira fala muito, que não tem problema ou queda nenhuma, que não tem algum aprendizado escondido por trás. Se a gente tem essa maturidade para aprender, absorver e não colocar para frente isso aí, vai embora. E todos esses gatilhos passam também por foco. Uma palavrinha que a gente adora aqui junto com o processo, né? O foco por exemplo, essa menina, ela estava focada em não desligar o telefone antes de tomar os 5 nãos. Lá era a regra principal. Por quê? Simples. Ela tem que arrumar a conversa para falar com o cliente. Ela pode falar de qualquer assunto aleatório, mas ela tem que ouvir os 5 nãos. Então ela vai começando a criar resposta para toda e qualquer objeção. E eu gosto muito de citar esse livro aqui, que está aqui debaixo de mim, O Poder do Hábito. Ele ensina-nos a entender o que é um hábito na essência e também aqui na parte cerebral. Quando a gente entende isso aí, fica super focado. Eu contei aqui para você já, e talvez tenha algum dos nossos vídeos, exatamente. Tem algum dos nossos vídeos, o dia que eu capotei de carro. Foi o dia que eu mais aprendi sobre foco. cara, quem não assistiu essa live, não foi uma live, foi uma gravação que a gente fez, um podcast. Foi uma gravação. Nossa, esse podcast e o que ficou muito tem, né? legal. Se você parar para ver, eu falo assim, capotei o carro, aprendi sobre foco. Eu falei, como assim? Muito legal, eu vou dar uma reprisada nisso aí, porque ficou muito, muito legal. O pessoal tá perguntando como que entra no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp. Gente, A gente vai deixar no o Instagram link. mesmo, lá na bio,
tem o link, você pode entrar tanto no WhatsApp como no Telegram. Aconselho que entre nos dois, porque nem sempre a gente posta a mesma coisa nos dois. O objetivo é o mesmo, tá? Compartilhar conhecimento nos dois. Mas às vezes a gente posta uma coisa em um, outra coisa em outro, porque no caso do Telegram, o Telegram ele tem aquele do áudio que você consegue escutar 2 vezes mais rápido. Então, quando é uma coisa muito grande, o Paulo costuma postar lá um áudio para você poder escutar duplicado. É legal quando você está dirigindo, você consegue colocar ali escutando tudo na sequência. E no WhatsApp é legal porque você consegue compartilhar bastante arquivo, fica ali. É só que quem entra primeiro consegue pegar da onde entrou na sequência. Do Telegram não. O Telegram quem entra consegue pegar tudo para trás ali que tem. E tem coisa que a gente apaga, né? Tem coisa que a gente faz algumas campanhas que posta e fica em 24 horas só. Para quem está acompanhando de verdade, tá ali com a gente. O Wilfer, que até outra live atrás era a Silvia, tá escrevendo aqui para nós. Desta forma que ela faz, tem uma oportunidade de abrir um diálogo onde o cliente pode se sentir mais à vontade e se abrir um diálogo e, de repente, conquistar o fechamento com o cliente. Certeza. É certeza. Mas, assim, se a gente colocar essas informações a nosso favor junto com o gatilho mental, que é o que a gente quer falar aqui agora, que está chegando pertinho da hora do fim, vamos mudar, então. Perguntas abertas para perguntas fechadas dentro de um script, Vanessa. Ô, Paulo, Como seria... cortar um pouco, eu estou preocupada. Será que a gente vai conseguir passar tudo sobre esse script que a gente nem começou em 15 minutos? Tá, mas a gente pode pegar os principais gatilhos E aí o que o pessoal entra pessoal no pode grupo colocar. e pega o script, né? Sim, sim. Eu acho Sem que problema nenhum. Essa eu tô falando pra gente se localizar, porque realmente uma hora tá sendo pouco o assunto, a gente tá ficando com coisa para trás muito importante para falar. E eu olhei no seu relógio ali atrás, como eu te disse que eu olho no seu relógio vermelho, e a gente tem uns 15 minutos para poder salvar essa live. E a gente nem começou a parte melhor, que é explicar o que são gatilhos, porque a gente nem explicou ainda o que são os gatilhos que ativam, e depois entrar no script. Eu não sei se vai ser vantagem a gente. Talvez se a gente voltasse na live, se por acaso cair, e a gente volta. Vamos ver como é que vai se desenrolar, né? Vamos ver como vai desenrolar. Mas dando o título, gatilho mental. Tá. Gatilho mental. Nada mais é que ações e atitudes que a gente toma, como orador, como texto, como vídeo, para a gente mencionar e deixar quem está assistindo, quem está lendo ou quem está ouvindo, pronto para ter algum tipo de ação. Por exemplo, quem está aqui na live até agora ficou preso por conta de um script ou por conta de gatilho mental. Conscientemente a gente conseguiu usar isso. E como que a gente coloca isso dentro do script, dentro de uma venda? Dentro até dos processos dá para colocar. Mas vamos lá que a gente está falando de script. Usando essas 3 informações a nosso favor. Vai lá, Van. Perguntas abertas versus perguntas fechadas. As perguntas abertas são as que a gente colocou aqui. O que você acha? Você pode me mandar os documentos? Vamos fechar? O que seria o inverso disso aí? Olha, o que me vem à mente, primeira coisa, na hora que você diz, vamos fechar, ou então, você pode me mandar os documentos, substituir isso por, me mande o documento no número tal, estou te chamando no número tal, qual o melhor horário para retornar? Porque quando você fala melhor horário para retornar a ligação, ou então, um pouco mais fechada ainda, às 14 tá bom para a senhora? Porque quando você substitui... Talvez às 14 ainda você abre para falar ou não. Talvez seria, por exemplo, qual o melhor horário para entrar em contato contigo? Na parte da manhã ou às 14 horas da tarde? Você prefere mandar as imagens no WhatsApp ou no e-mail? Alguma coisa que não deixe ele com possibilidade de falar não. Né? Não, é verdade, eu falo assim para o pessoal aqui. Você até deixa a possibilidade de falar não, porque ele pode falar não, né? Mas a questão Sim. Quando você dá 2 opções, igual você falou, você prefere mandar no WhatsApp ou você prefere mandar por e-mail? Se ele não quiser, ele que diga, não, eu não gostei da proposta e não quero por esse e esse motivo. Você tem só 2 opções, ele que vai criar a resposta de não. Aqui o pessoal da Finance está dizendo, eu tenho às 14 ou às 16. Sim. Perguntou se a live vai ficar salva. Fica salva. Por enquanto, todas as lives estão ficando salvas, mas depois a gente vai acabar tendo que tirar porque tá ficando muito pesado, tá? Mas a gente vai deixar por enquanto. Mas respondendo, Paulo, quando eu falo às 2 horas, aqui, né? Aí o cliente fala assim, não, às 2 eu não posso atender.
Já abriu já a brecha para você dizer, então, e às 14, e às 16? Mas também dá duas opções, talvez seria ideal. Manhã ou tarde? Às 8 ou às 16? Às 14 ou às 15? É só não dar opção para ele falar a palavra não, né? Quando a gente não deixa nem essa opção, e mesmo que ele dê essa opção do não, aí entra naquela regra dos 5 nãos. Você tomou um não com algum argumento, e aí talvez você vai buscar na sua mente algum outro não parecido, similar ou igual a esse que você já tomou e você já está preparado para rebater mais essa objeção. Porque, na real, quando a pessoa fala que não tem interesse ou não é, ela está com outra prioridade na frente. Quando a gente fala, não tem tempo, não Sim. posso, não é que ele não pode, não é que ele não quer, é que a prioridade dele naquele momento é outra. Ou seja, talvez em outro horário ele possa fechar contigo. Por isso a ideia de 2 horários, ou 2 períodos, ou por WhatsApp, ou por e-mail, o que você acha melhor, 6.000 ou 10.000, algum valor menor te atrai? Quando você deixa isso tudo em aberto para ele pensar, quando você faz o cliente pensar, ele não vai te falar um não qualquer. Ele vai te falar a real necessidade, o porquê do não. E aí você vai Aí entra no trabalhando que a e Isabela falou aqui. Esse não vai gerar uma lacuna de uma nova argumentação para você ir lá e falar por que ele não quis. Às vezes você ofereceu 10, ele fala, não, 10.000 para mim não interessa. Ponto. Mas abriu uma lacuna para dizer, talvez ali para baixo ou para cima interesse. Então a gente já ofereceu 10 e fechou 3, mas também já ofereceu 10 e fechou 15. 10 não interessava, né? E realmente, Isabela, abre uma lacuna para você argumentar novamente. Só que a gente tem que entender que esse não pode ser criado pela gente. Realmente tem que ser a necessidade do cliente ali. Ele criou esse não e a gente entra com a argumentação, quebra de objeção. Né? Aí você já imaginou, o cliente já tem um monte de não. A gente vai lá e cria ainda. Não tem como. Vai dar errado. Mas sobre os gatilhos, tem gente que chama de gatilhos, tem gente que chama de chaves mentais. Quando você estuda isso, que é o que a gente quer abordar para vocês entenderem melhor, você vai descobrir o tanto que isso é usado para você em tudo. E aí você começa a fazer isso conscientemente na venda, mas acaba passando para o pessoal também. Porque fica mais fácil. O nosso cérebro, ele quer atalhos, ele quer que a gente decida mais rápido. Então, se a resposta vem pronta, a decisão vem pronta, ele só vê se cabe para ele ou não, o cérebro, tá? E aí ele fala, opa, tá pronta a resposta. Para mim tá ótimo. Então, se você pega o cliente no momento que ele precisa de dinheiro e você dá pouquíssimas opções para ele, e eu não estou dizendo para vocês que não tem que ser flexível no fechamento. Tem que ser flexível no fechamento. Mas você tem que ir quebrando objeção uma por vez. Não, e não como o Paulo colocou. O senhor quer 10.000 para pagar daqui 90 dias? Desbloqueie seu benefício com 30 dias. Você colocou um monte de ele coisa nem que não entendeu sabe, nada. E por fim, né? você Ele não nem vai sabe conseguir que existe fechar. isso. Você contou uma história em off aqui para mim do desapego, gatilho do desapego. Poucas pessoas sabem desse gatilho que você usou muito bem. Você pode compartilhar aí com a gente? E se eu te disser que eu esqueci? Faz parte, o Desapeguei gatilho do da esquecimento. história. Me dá uma resenha. Meu, contar o que era. Você lembra? É que você falou que é como se fosse também um outro gatilho, que é o gatilho da comunidade. Lembrei. Eu usei isso hoje, na verdade, né? Eu compartilhei com você porque eu usei isso hoje, eu nem testei ainda. Testei com o cliente. Então, eu falei com o cliente e falei assim para ele: eu vou ver se o senhor se enquadra nesses novos benefícios que foram liberados na semana passada. Né? Resumindo de novo os benefícios, 90 dias de carência para começar a pagar, cartão com limite maior, ou então quem tem novo benefício desbloqueio com 30 dias. E aí eu falei para ele, eu vou ver se eu consigo encaixar o senhor em algum benefício. E eu falei isso na inocência, porque na verdade eu estava atolada de serviço e eu ia fazer depois. E aí nesse momento eu criei o gatilho na cabeça dele de que ele não fazia parte do contexto, né? O que a gente chama de gatilho da comunidade. Ele não fazia parte da comunidade que tinha benefícios. Esse cliente ligou o dia todo, ele ficou doido porque ele queria fazer parte dos benefícios. Quem não quer Nem fazer sabia o que era. parte do clube de benefícios? Todos queriam. E automaticamente, sem pensar, eu fiz o gatilho do desapego, que é, eu vou ver pro senhor se o senhor se enquadra. E aí ele começou a ligar o dia todo, querendo saber se ele se enquadrava ou não. Pelo amor de Deus, eu me enquadro nesse clube de benefícios ou não? E aí me acendeu uma luzinha na que a gente estava conversando antes da live. Ó, Efeito não vai dar manado. tempo de passar o script hoje.
Não tem problema, a gente deixa, a gente deixa os links aí dos nossos outros redes sociais aí, que já tá para estourar uns 9 minutos, né? Mas isso daí que você usou hoje, você conseguiu atrelar outras coisas. Você usou aí, sem querer, mas daqui para frente pode ser de forma orquestrada. Você usou a comunidade, você usou também o desapego, e você também usou o gatilho da curiosidade. Ó, o Finance colocou aqui, efeito manada, também. Efeito manada. A Isabela colocou, mas nesse caso é só para clientes que, tipo, clientes que nos procuram, né? Não. Negativo. Não sei como você trabalha na sua operação, mas aqui a gente divide o dia entre manhã, captação, e à tarde, fechamento. Então, o cliente vai receber 2 ligações. A primeira da captação, se ele tem interesse, e a segunda do fechamento com o cálculo pronto. Se você conseguir encaixar isso na sua captação, como por exemplo, vou ver, o senhor está sabendo das novas mudanças? Vou ver se o senhor se enquadra. Você colocou isso também numa pincelada sutil de que ele pode não fazer parte desses benefícios. Então, você não precisa esperar só o cliente te ligar. Ela colocou aqui assim também que pois se eu ligar e comentar, isso sobre se você se enquadra, não teria eu falar sobre esse benefício. É porque, na verdade, aí a gente está falando sobre, para você chegar nesse patamar, não é nesse patamar, nesse momento, nesse feeling, primeiro você tem que agregar valor a esse motivo, a essa informação. Se você conseguir agregar valor para essa informação, ele vai ficar louco. Porque no exemplo dela, ela colocou como benefício. E ele nem sabia que benefício que era. Ele ficou louco porque quem que não quer algum tipo de benefício? Então, na cabeça dele, inconscientemente, ele queria fazer parte desse seleto grupo. Por isso, se você conseguir agregar valor a essa informação, com certeza tem engajamento. E aí vai ter fechamento também. 2 coisas para falar também. Não use isso se não for verdade, tá? Tem que ser íntegro, porque senão só funciona uma vez. Então, se você não tiver benefício nenhum para oferecer para o seu cliente, não use isso só para usar o gatilho de qualquer forma. Gatilhos mal usados são piores do que não ter gatilhos orquestrados, tá? Mas o Finance falou, né? Vocês estão usando o gatilho da escassez nesse momento. Mas com curiosidade, né? E escassez. Sim, foi orquestrado, mas não foi orquestrado não dá tempo, tá? Porque o nosso principal objetivo é a integridade em primeiro lugar. Então, nossa intenção era colocar isso dentro da live de agora. Não deu tempo porque a gente entrou em outras perguntas para responder. Mas realmente... Mas é legal essa troca. Muito, muito bacana. Só que eu tô falando que, tanto para responder Finance, que eu não sei o nome, Rodrigo, tanto para responder o Rodrigo, como para responder a Isabela, eu acho que ter esse gatilho da integridade em primeiro lugar, tanto para o cliente e nós aqui com vocês, se você tiver essa base de integridade, você vai usar só quando realmente precisa. E aí que fica bacana, porque o cliente vê verdade. Marcela, o que a Marcela também colocou. Ela sempre traz perguntas legais. Se eu deixar para formalizar a venda à tarde, eu perco a venda. A hora que eu falo com o cliente, ele aceitando, eu digito logo, pois as ligações para eles não param. E é legal. Isso aí é um outro tópico, vamos dizer. Na verdade, é um outro tópico que a gente pode entrar sobre processo. E é uma resenha que vai a tarde inteira se deixar. Porque quando a gente fala de processo, a gente tem conteúdo lá de processo também no nosso canal. Cara, processo dá para você fazer do início, totalmente do início, até desde quando você vai montar a sua loja, seja ela balcão, seja ela call center, ou se você vai ter equipe porta a porta, que existe ainda hoje, para quem, mesmo com pandemia, existe. Desde lá, se você conseguir colocar processo para tudo, vai dar certo, não tem como não. Mas como a gente está falando de gatilho, e o gatilho do tempo está acabando aqui para nós... Mas, ó, Marcela, eu posso te dizer que depende muito de como você faz a gestão da operação, viu? Como o Paulo falou. Só complementando. Para mim dá certo. E se eu fujo do processo, não dá certo. Porque vira uma bagunça, sabe? Lembra que a gente tinha comentado em algumas lives anteriores, que eu lembro que você estava lá, a respeito de não conseguir gerir tempo. Talvez a gestão de tempo, às vezes, te atrapalhe. Faço, digito, formalizo, já faço tudo com o cliente. Talvez se você criasse um processo, você conseguiria vender mais. Porque captação, captação, captação. Venda, 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 venda. Digita, digita, digita. Então, você consegue criar esse processo todo dentro da sua operação e, lógico, que você vai perder alguma coisa no meio do caminho. Mas, às vezes, muitas das vezes, o processo vai fazer você vender mais e o que você perde desses clientes que não fecham com você porque você vai retornar, compense porque você vende em volume. Você ganha escala. Não sei qual é a sua intenção, mas se a sua intenção é ganhar escala,
Tem que ter processo, tá? Processo. Com o processo fica tudo mais fácil. Quando a gente desenha tudo isso aí, e eu estou aqui olhando para o relógio, ó, aqui olhando para o relógio, para não perder a gravação disso aí. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer uma continuação na próxima, mas a gente já promete que vai deixar o script pronto para quem quiser e precisar. Porque não é nem que você não tenha nenhum. Talvez você tenha um pronto aí, mas a informação agrega para todo mundo. Talvez se tem alguma coisa dentro do nosso aqui que a gente vai criar, que já tem uma coisa pré-moldada, que encaixe no seu, se você quer deixar mais humanizado. E usar alguns gatilhos que a gente vai colocar também. Mas enfim, a gente vai voltar aqui com vocês na próxima terça-feira. Se quiser, parte 2, script parte 2, para causar... A gente não deixa é? o script, como você falou, né? No WhatsApp, no Telegram, nos deixa. dois, porque a gente não sabe onde a galera vai entrar. E na terça Sim. a gente volta, vou batendo novamente esse tema e às vezes com perguntas, porque às vezes não ficou claro o motivo, né, da gente ter colocado aquilo. E a gente pode entrar explicando. Nesse momento, o gatilho de tal coisa. Nesse momento, tal gatilho. Nesse momento, tal gatilho. Porque aí você consegue desenhar todo esse script e aí eu tenho certeza que você vai usar até com a sua esposa. Certeza, o gatilho dá para usar com tudo quanto é jeito, em qualquer lugar. Mas assim, vamos combinar? Quem quiser participar dos nossos grupos, das nossas outras redes sociais, fica aqui o convite para vocês no Telegram, no YouTube, no Instagram também tem conteúdo, a gente está subindo coisa praticamente todo santo dia. E você que quer fazer parte também, chama os amigos aí para compartilhar informação. Você também que está aí acompanhando a gente pode dar mais temas e conteúdos para a gente falar aqui, porque a gente não é o senhor da informação, não, volto a dizer. A gente está aqui para trocar e aprender juntos, tanto com informação boa, quanto com informação que não deu certo nas operações que a gente acompanha. Por isso, vem com a gente na próxima terça, 8 horas, estamos aí de novo. Obrigado pela presença de todos aí. Script de parte 2, muito obrigado, Paulo. Foi ótimo estar com todos vocês.